É costumeiro se tratar da chegada dos colonizadores pelo leste do Brasil, entrando em contato direto com as regiões florestadas das chamadas Matas Atlânticas. Mas existe um erro muito grande em se considerar a outra história, a história dos que vieram de oeste, que vieram lá da Ásia e chegaram às Américas e povoaram vastos territórios da América tropical, os mongoloides, que deram como resultado quase que terminal os grupos tupis que povoaram extensas áreas do Brasil. Esses que vieram de oeste deram nome às serras, às serrinhas, aos riachos, às escarpas, aos tipos de vegetação, jundus, caetés, etc. Criaram nomes para as espécies vegetais as mais diversas. E quando se fala das Matas Atlânticas, a história começa naquilo que é chamado de pré-história, mas que é uma história não letrada, não registrada em termos de escritos, mas uma história que está visível pela força da toponímia tupi. Enquanto os portugueses batizavam com nomes de santos os locais que encontravam, os nossos índios davam nomes que descreviam os lugares que conheciam. Rio de Caranguejos. Ao aprender a língua local, os colonizadores ganharam o mapa que facilitou a conquista. Água que cai na pedra com estrondo. Mata seca, mato branco. Barreiro, lamaçal. Lugar que tem muito sapé. Lugar das madeiras para canoas. Barreira do mar. Abrigo do mar. Clareira na mata. Lugar que foi roça. Quando os colonizadores, através de suas caravelas e armadas, chegaram até a linha de costa brasileira, logo de início eles perceberam a riqueza da vegetação. A riqueza da vegetação em espécies, em altura. A chegada no Brasil foi um momento de, vamos dizer, de maravilhamento. Foi incrível chegar e não reconhecer quase nenhuma planta. Reis católicos dividem o mundo, encontram o paraíso e começam a destruir. E vão dizimando. Dos 4 milhões de índios originalmente existentes no paraíso brasileiro, restam apenas 200 mil. Dos 900 povos, apenas 180. Com a morte de nossos índios, desaparece também a sua cultura. Assim começa a nossa história. As populações indígenas regulavam, com certeza, a maneira de que se interferia na natureza. Quer dizer, quando começava a escassear a pesca ou a caça, com o manejo da terra, havia a prática, evidentemente, de deixar a terra repor durante períodos de até 50 anos. É preciso se lembrar que no decorrer dos últimos 500 anos, desde o início da colonização portuguesa até nossos dias, as matas atlânticas foram penetradas, trabalhadas,
eliminadas em grandes áreas pelos processos econômicos e sociais. Disso resultou que o espaço total dessas matas, que perfaziam o tal 1 milhão de quilômetros, está reduzido praticamente a 80 mil quilômetros, 8% mais ou menos do que foi anteriormente ao início da colonização. O primeiro ciclo econômico do nosso país foi o ciclo do pau-brasil, que era uma espécie de árvore existente na Mata Atlântica desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Os índios cortavam as estoras eram levadas para a França para fazer o pau-tinta, a tintura vermelha, que era caríssima. Estima-se que 70 milhões de toras foram levadas em 200 anos até a indústria química arranjar um sucedâneo para o pau-brasil. O segundo ciclo foi o ciclo da cana-de-açúcar, que levou à derrubada de trechos da floresta atlântica, principalmente na região nordestina, para a implantação desta cultura. Os portugueses começam derrubando a Mata Atlântica para produzir açúcar. Era a capitalização da Mata Atlântica sendo transformada em açúcar e dando a riqueza ao Brasil. Em seguida, um novo ciclo, o do café, com seus escravos e barões, entre bailes e gemidos, cria o mulato, derruba a monarquia e desenha o Brasil moderno. Derrubou-se o mato e o que se fez? Se fez a indústria, se fez o Brasil. E se fez esse Brasil moderno. A agroindústria hoje no Brasil é 40% do PIB e ela é neta ou bisneta do café.